Sejam bem-vindos a esta aula que faz parte de um ciclo de conferências. Na verdade, eu preferia se chamar de conferência porque não é uma aula isolada, também não é um curso. São 3 conferências que dizem respeito à história da literatura católica. Então, nesta primeira aula, a gente vai falar da Bíblia até Santo Agostinho, tá? E eu coloquei como subtítulo o nascimento da literatura cristã e a fundação da interioridade. Portanto, eu acho que essa aula ela tem realmente uma ela tem uma estrutura muito própria, né? Uma estrutura que faz sentido para a gente compreender como que a literatura católica evoluiu obrigado, nesse primeiro momento de algo revelado, ou seja, da Bíblia, e ali a gente já tinha literatura em certo sentido, eu vou explicar isso, até uma coisa que eu acho uma das grandes manifestações espirituais do Ocidente, que é a descoberta da interioridade com Santo Agostinho. Então, essa aula vai compreender esse espectro de tempo. Como é uma aula que tem muitas sutilezas, eu vou ler algumas partes e algumas eu vou explicar. Normalmente eu dou aula de cabeça, mas essa é uma aula um pouquinho complexa. Então, eu vou, eu vou ler alguns trechos e ir comentando, tá? Primeiro, a minha concepção de literatura católica. Quando a gente fala em literatura católica, isso pode abranger um espectro muito grande. A literatura católica pode ser todos os teólogos, pode ser tudo que já se escreveu sobre o catolicismo. Então, é necessário diminuir isso, você recortar o objeto. Então, a concepção que eu sempre trabalhei de literatura católica é a seguinte: são realizações artísticas, tá, que empregaram formas literárias consagradas, épica, lírica, dramática, narrativa. Ou seja, por mais que hoje a gente vá tratar um pouco da revelação, da literatura revelada, eu acho que é interessante fazer desde o início essa distinção, né, de literatura católica como algo cultural, até porque eu não tenho competência para dar aula sobre estudos bíblicos, né? E também outra distinção interessante que eu faço, pelo menos justamente para recortar melhor, literatura católica não é literatura cristã. Então, infelizmente, a gente tem que cortar muita coisa. Dostoiévski é ortodoxo, não entra, tá? Porque senão fica muito grande. Né? C.S. Lewis, por exemplo, não é. T.S. Eliot, grande poeta, mas não entra. Então, eu gosto sempre de deixar isso bem claro, justamente porque aqui a gente vai falar de uma linha, aqui e nas outras conferências, de uma linha muito específica e ininterrupta, né, de literatura ligada a uma fé e a uma confissão, que é a católica. Tá? Então, a literatura católica não é literatura cristã e não é tudo que se escreveu sobre o catolicismo. Né? É realmente são as manifestações do catolicismo, normalmente criativas e dentro de gêneros literários. Então, essa é a primeira distinção importante se fazer. Outra questão, para iniciar, isso é um preâmbulo aqui para essas 3 conferências. Outra coisa que eu gostaria de falar é que isso não nasceu
ontem, esse meu interesse por literatura católica, essa necessidade de realmente fazer esse recorte que eu realmente não vejo feito em lugar nenhum, eu não conheço alguma pessoa que faça isso, então eu tenho feito isso há mais de uma década. A primeira vez em que eu ministrei um curso sobre literatura católica foi em 2013, 2015, na Universidade Católica de Petrópolis. O curso se chamou Clássicos da Literatura Católica, foram 10 aulas, foi muito bom. Depois, já em 2018, 3 anos depois, o Instituto Hugo de São Vito realizou o primeiro congresso online de literatura católica. Então, eles me convidaram, eu falei sobre Bernanos, e esse congresso ele foi um marco, porque a lista do Congresso é muito interessante para a gente entender o catolicismo atual. Acho que todas as figuras importantes, não excetuando as que não tiveram, mas a maioria das figuras importantes do catolicismo atual estavam ali. Né? Então, você teve o Dr. Ives Gandra Martins Filho, teve Sidney Silveira, Ricardo da Costa, enfim, muitas pessoas assim, não só queridas, mas também que realmente participaram dessa iniciativa. Aí depois eu fui trabalhando essa ideia de literatura católica em aulas separadas, dei cursos sobre Dante, como o Fernando falou, eu ministrei uma aula que, na verdade, foi uma sucessão de nomes, né, para tentar fazer uma lista de autores católicos aqui no apostolado. Essa aula foi há 3 anos, então já tem 3 anos essa aula. E, por último, acho que dentro desse trabalho com literatura católica, o curso lançado pela Pleiade, vocês podem procurar Pleiade no Instagram, ou no Facebook, como ler Bruno Tolentino. Então, é um grande expoente da literatura católica, é a primeira interpretação sistemática de Bruno Tolentino. Portanto, a literatura católica sempre esteve dentro do meu escopo de interesses e de trabalho, e eu vejo esse ciclo de conferências como uma realização até mais extensa daquilo que eu fiz anteriormente e mais madura, né? Bom, dentro dessa tradição, antes da gente começar a aula propriamente dita, eu gostaria de tocar num assunto também que eu acho muito, muito importante para a gente compreender a literatura católica dentro daquilo que o Ocidente produziu artisticamente. Não acho que seja pessimismo meu, mas o Ocidente é incapaz de produzir grandes artistas. Nós chegamos a um ponto, por diversos fatores, que não cabem ao caso, mas que eu acho que é bem difícil imaginar que o Ocidente vá produzir um novo Beethoven, que nós iremos construir uma civilização novamente que vai erguer catedrais, que vai ter uma acessibilidade artística a ponto de ter um novo teto da Capela Sistina. Então, com a literatura, eu acho que ocorre o mesmo. Obviamente, como é o caso do Bruno Tolentino, a gente pode ter um grande autor católico, pode acontecer, mas acontece de 100 em 100 anos. E não é uma coisa normal, né? A gente não pode apostar que isso vai acontecer naturalmente, como sempre aconteceu. Portanto, eu acho que a literatura
pelo menos sob o meu ponto de vista, ela se tornou uma espécie de... A compreensão da arquitetura se tornou uma espécie de arqueologia, né? Ou seja, sempre que nós estamos falando de autores, de obras, nós estamos, de certa forma, escavando a nossa própria civilização para obter significados que a gente perdeu. Eu acho importante a gente ter essa noção. Por quê? Porque a literatura católica é um lugar privilegiado para fazer esse tipo de estudo. Justamente porque ela é viva e sempre será. Enquanto outras literaturas e até outros movimentos literários morrem e só fazem sentido dentro daquela época em que a obra foi escrita, publicada, a literatura católica permanece como um eixo de representação metafísica, né? Ou seja, a civilização, de certa forma, já perdeu a metafísica. A metafísica já foi deixada de lado por diversos motivos. Mas nós temos essa tradição maravilhosa de literatura católica que permanece e reafirma a metafísica cristã. Algo que é rechaçado dentro da filosofia moderna, dentro da literatura moderna, dentro das artes modernas. Eu sempre falo sobre as artes modernas porque isso é muito grave. Como a metafísica cristã foi rechaçada dentro das artes modernas? Arte abstrata. Ou seja, você nega a forma humana, você nega as formas da natureza, você nega as formas da criação. E assim você nega a própria criação. Você joga um borrão ali e diz que é arte. E a arte católica ela não sofre disso. Então, por isso que eu digo que é sempre um lugar privilegiado para a gente compreender, né, essa linha, né, de realizações literárias e para a gente saber como, da mesma forma que a igreja é eterna, essas obras permanecem muito mais do que os outros tipos de obra. Os outros tipos de obras são fragmentos, se perdem em outras épocas. Fazem sentido para um especialista, ou fazem sentido até como um entretenimento. Você lê um livro bom, um romance bom, é interessante, mas às vezes aquilo fica isolado. E a literatura católica não, ela tem uma continuidade desde o início até os dias de hoje. Portanto, eu acho muito importante a gente iniciar essa aula com essa noção. Bom, e para iniciar, eu só vou dar uma passada aqui nos principais tópicos da estrutura dessa aula, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre a Bíblia, tá? A Bíblia como o centro da formação do imaginário ocidental, por diversos motivos. Depois a gente vai falar um pouco sobre os gêneros que existem na Bíblia. Obrigado. Os gêneros que existem na Bíblia, ou seja, a própria revelação como algo já literário. Ou seja, por algum mistério, Deus se revelou e quis que nós entrássemos em contato com diversos gêneros literários. Isso já é muito interessante, né? Isso realmente é... A variedade de gêneros literários existente na Bíblia não é comum, né? E finalmente, depois disso, eu vou falar de dois autores que eu acho muito importantes. Primeiro, Prudêncio. Não se fala muito sobre Prudêncio, mas Prudêncio é importantíssimo porque ele faz
ele praticamente cria a alegoria cristã, que depois vai ser, isso é a próxima aula, depois vai ser transformada na grande obra literária da cristandade, que é a Divina Comédia de Dante. Sem Prudêncio não existiria Dante. E, finalmente, o Santo Agostinho, que é a descoberta da interioridade, e eu acho que é um ponto que é muito negligenciado, e é um ponto que, quando comparado com a antiguidade, como nós vamos ver, ele deixa muito claro que a revelação cristã não trouxe só uma religião, uma forma religiosa, uma igreja, a verdade, mas para que isso ocorresse, a revelação trouxe uma compreensão da interioridade inexistente na antiguidade. Isso é fundamental. Então, são esses os pontos que eu vou explorar, começando com o fato de que o cristianismo já nasce como literatura revelada. Quem trabalha isso muito bem, e que é a minha fonte principal, é o crítico canadense Northrop Frye. Ele tem um livro que foi traduzido como O Código dos Códigos, em que ele praticamente trabalha 3 pressupostos. Ou seja, a Bíblia fornece os arquétipos narrativos ocidentais, ou seja, praticamente tudo que a gente conhece como narrativa ocidental, de certo modo, já está na Bíblia. Então, como livro sagrado, é um microcosmo literário de tudo aquilo, de todas aquelas possibilidades narrativas e até certo ponto estéticas que poderiam ocorrer depois. Tá? Esse é o primeiro pressuposto. O segundo ponto, a Bíblia estrutura todo o imaginário posterior, né? Ou seja, tudo aquilo que de cristão ou não cristão, ou até anticristão, de certo modo depende daquilo que está na Bíblia, né? Ou seja, se você vai ler um livro anticristão, Marquês de Sade, ele está indo diretamente contra preceitos bíblicos, né? Ou se você for ler alguma coisa profundamente cristã, ela está alinhada aos preceitos. Então, realmente é aquilo que estrutura, esteja você consciente ou inconsciente disso, o seu próprio imaginário, a sua própria psique, né? E, finalmente, o Northrop Frye, ele coloca um ponto que eu acho também muito importante de ser compreendido, que é a coerência interna da Bíblia. Como eu estou falando de literatura, e também como eu acho que é um lugar privilegiado, porque a gente não tem que entrar em questões de como a Bíblia foi concebida, né? Nem eu sou capaz disso, mas o fato é que nós, católicos, temos uma Bíblia e ela possui uma coerência simbólica interna, né? Começa com a criação, passa pela queda, depois chega a redenção e ao Apocalipse. Então, é uma narrativa completa, simbólica completa, né? Ou seja, tem uma coerência interna. Não é qualquer coisa, não é uma história que para no meio, não é uma coisa que tenha uma interrupção brusca. Isso também é muito importante,
de ser compreendido, realmente eu considero um mistério. Ah, portanto, acho que para a gente entender essa primeira questão, né, da Bíblia como matriz literária, é fundamental, matriz literária civilizacional, ou seja, são 2000 anos formando o imaginário de pessoas que creem e dos ateus. Os ateus simplesmente são contra, mas dificilmente eles vão sair de alguma coisa que está ali. E para a gente compreender como que isso ocorreu, né, de fato, e aqui a gente nem está entrando ainda no que eu falei de literatura criativa, tá? A gente está falando de Bíblia. Né? Para a gente entender para a gente entender como que isso conseguiu permear uma civilização, é importante compreender como ela traz, né, gêneros literários, né, e o mistério que é isso. Né? A Bíblia poderia ser composta de 3 gêneros literários, 4, mas se a gente for procurar, vão ser 50, não sei. Vão ser realmente dezenas de gêneros literários que a gente tem ali, trabalhados de forma extremamente sutil, né? E que eu considero que representam, que são capazes de representar diferentes formas de uma mesma expressão religiosa. O que eu quero dizer aqui? Que o gênero literário, ele, como forma, ele requer também uma capacidade expressiva, né? Ou seja, se você quer expressar uma batalha, bom, é melhor você expressar com o gênero épico, por exemplo, né? Se você quer expressar alguma coisa profética e extremamente ligada ao fim dos tempos, existe um gênero, o gênero do Apocalipse. Você tem diversos Apocalipses, né? E assim vai. Então eu vejo muito a questão dos gêneros literários, né, como eu já disse, como um mistério e como se fosse um prisma. Ou seja, de alguma forma aquilo foi trabalhado de modo a nos fornecer literariamente diversos aspectos de uma realidade religiosa, né? Então aqui eu vou citar alguns tipos para também isso não ficar muito vago. Por exemplo, narrativa épica, né? Nós temos o Pentateuco, os livros históricos, o Êxodo, por exemplo, né? A travessia do deserto. Bom, a travessia do deserto naturalmente é uma coisa épica, é um acontecimento épico. Então, como eu disse, existe um gênero para que isso seja retratado, né? Então, uma narrativa mais épica, né, que tenha esses contornos. Seria como que você vai fazer isso dentro do gênero poético lírico? Não é o adequado. Então, a gente tem um gênero e tem a narrativa adequada. Isso é muito interessante. Agora, eu falei de poesia lírica. Onde que a poesia lírica entra? Nos salmos, né? Agora, vamos inverter. Se a gente fosse pensar os salmos como épico, não é,
né? Não é um negócio como a travessia do deserto, é uma coisa lírica. Os salmos são cantados, são entoados, né? São hinos de louvor, súplicas, lamentos, ações de graças, que requerem uma expressão lírica, uma expressão extremamente poética, para que aquilo seja. Para que essa expressão da experiência interior ante Deus seja perfeitamente representada, né? Então tem um gênero para isso. Outro gênero, literatura sapiencial, né? Então, Provérbios, Eclesiastes, Jó. Então já tem ali um tom mais filosófico, um tom reflexivo, né? Um tom, eu diria, até moral e às vezes de modo muito aforístico, ou seja, o livro sapiencial ele consegue uma forma de condensação muito própria da filosofia, né? Da meditação interior, né? E para esses livros, Provérbios, Eclesiastes e Jó, é perfeito, né? Profecia, o gênero profético, é uma coisa completamente diferente também, o discurso profético. Então você tem ali coisas, traços estilísticos completamente diferentes desses outros gêneros. Por exemplo, você tem metáforas mais poderosas, né? Eu não sei se está de cabeça, eu sou péssimo para estar de cabeça, mas se você vai ler uma coisa profética, você tem imagens muito fortes, né? Você, você tem uma retórica muito, quase que oracular, visionária, quase que uma coisa impalpável, né? Quase que uma coisa que você tem que extremamente dramática, né? A experiência profética é extremamente dramática, porque é alguém profetizando, dizendo o que vai acontecer, mas às vezes sem os meios de dizer aquilo. A pessoa teve uma experiência, como que ela vai transformar aquilo em literatura? Então ela tem esses meios, metáforas muito fortes, né? Uma voz, uma retórica muito visionária, uma voz quase oracular. Então aqui outro gênero. Acho que aqui a gente entra também num gênero que é muito mais próximo, talvez, da experiência contemporânea, que é o gênero narrativo, né? Isso a gente pode ver nos evangelhos, o gênero histórico narrativo, né? Os evangelhos contados de modo épico, imagina, se hoje já acusam Jesus de não ter existido, imagina se o negócio tivesse escrito de forma épica. Então a gente vê como que a coisa é exata. Então foi um gênero narrativo histórico. Foram pessoas que tentaram capturar dados factuais, organizar esses fatos, de modo até a gente conseguir fazer uma comparação entre os evangelhos e chegar a conclusões muito impressionantes. Isso não dava para ter sido feito de modo lírico, profético, épico. Tinha que ser narrativo histórico, né? Outro gênero que eu acho interessante, o gênero epistolar, né? As cartas. Então você tem esse gênero que também acho que quando a gente entra já numa questão doutrinal, e eu diria até social, é um gênero perfeito. Porque quando as cartas são aos coríntios, é um tom. Você está falando para um certo tipo de pessoas, né? Você está falando para
para um certo tipo de sensibilidade muito particular, né? Já em outras cartas, são outros tipos de sensibilidade, outros tipos de problemas que são abordados de modo muito particular para cada região. E a carta é, eu acho que o gênero perfeito para isso também, né? Porque você, da mesma forma que as cartas bíblicas eram enviadas a comunidades, nós enviamos as cartas a pessoas, né? Você envia a carta para uma pessoa e essa pessoa tem uma personalidade própria, como uma comunidade. Essa pessoa está no momento existencial próprio, como uma comunidade. Essa pessoa precisa resolver dilemas próprios, como uma comunidade. Então, o gênero é epistolar. E, novamente, perfeito. E, por último, o gênero é apocalíptico, que eu diria que é o gênero profético elevado à milésima potência, né? Porque já não é uma coisa que vai acontecer ali nem dentro de um tempo que você consegue imaginar direito. O gênero profético, ele está falando, o gênero apocalíptico, ele está falando do juízo, né? Ele está falando de um drama escatológico que a gente mal consegue conceber como vai ser. Acho que ninguém consegue conceber como vai ser isso. Então, ele já requer outro tipo de linguagem, são imagens cósmicas, né? São metáforas muito mais os cavaleiros, né? Os selos. É um negócio completamente diferente de tudo que a gente viu anteriormente. E se não houvesse esse gênero, também não daria para terminar a Bíblia. Então, a gente vê como existe uma perfeição, né, na Bíblia Sagrada, e a gente também entende que é por causa da capacidade expressiva de todos esses gêneros que eles conseguiram permear uma civilização. Se não fosse essa capacidade, a Bíblia não teria formado o imaginário ocidental. Tá? E aqui eu faço um paralelo sempre, porque é a Bíblia e Homero. Tá? Eu tenho minha aula sobre Homero como formador de uma parte também do imaginário ocidental, ou seja, não é só a Bíblia. Tá? Você tem a Bíblia e em outros casos, no caso da jornada do herói, por exemplo, Homero. Mas, obviamente, aqui a gente está falando de literatura católica. Então, aqui eu acho que eu já concluí esse momento inicial, que está fora do escopo de literatura católica como eu concebi, porque não é uma literatura criativa, é uma literatura revelada, né? Mas é necessário falar disso. E por que eu acho importante essa distinção? Porque se a gente imaginar os primeiros cristãos, bom, eles tiveram uma experiência completamente fora do comum, que foi conhecer Jesus Cristo. Eles viram, tiveram que dar algum jeito de passar aquilo para frente, de dar o testemunho, foram perseguidos, né? Morreram martirizados, né? Tinham uma experiência ali que foi vivida, né? Posteriormente, se não viveram, obviamente, eles mesmos, essa experiência, foram próximos a pessoas que viveram, ou seja, viram testemunhos muito próximos, né? E, ao mesmo tempo, estavam sendo tratados como marginais, ou seja, estavam sendo mortos, perseguidos, tinham a obrigação de
espalhar o evangelho, né? E de não acabar ali, né? De propagar a fé a ponto de que ela jamais fosse apagada. Porque essa foi a promessa, né? Agora, você acha que pessoas que tinham essas preocupações tinham muito tempo para sentar ali e ficar escrevendo poema, né? Ah, não, eu vou ser martirizado daqui a meia hora, mas eu vou escrever aqui um belo poema sobre o cristianismo. Não dá, né? Então, dentro da minha concepção de literatura católica, a literatura católica começa no momento em que os católicos começam a ter certa liberdade expressiva. Até então, o que se produzia era apologética. Você tinha que disseminar a fé. Era doutrina, você tinha que estabelecer a fé, né? Então, não havia espaço para o que a gente vai tratar a partir de agora como literatura criativa. O que a gente tratou foi literatura revelada. Assim, você falar que é criação exatamente a literatura revelada, eu não acho correto. É revelado, né? Às vezes uma palavra fora daquilo, talvez hoje em dia mudasse tudo. Então é uma coisa muito específica. Não tinha essa liberdade criativa, né? Então, realmente nos séculos iniciais, os cristãos não tinham muita liberdade para escrever literatura, né? Eles começaram a ter posteriormente. A gente vai ver aqui, século IV, né? Século IV, século V. Então, é bastante tempo de perseguição, né? É bastante tempo até poder sentar e falar, bom, agora vamos criar arte, né? Arte literária a partir da fé. E para isso, obviamente, como eu disse, a fé já deveria estar estabelecida. Os dogmas, né? A doutrina, enfim, apologética, né? Diga. É o interessante do que você falou é que, em alguma medida, é a mesma coisa com a arquitetura. Só começou a existir uma arquitetura propriamente cristã quando a perseguição acabou. Que eles saíram das catacumbas, eles saíram dos lugares improvisados, que antes era assim, na casa de alguém que se emprestava, em algum edifício abandonado. Aí depois que surgiu a arquitetura católica em si. Você tá falando que, tipo, a literatura também antes. Que eu anotei aqui. Primeiro ela foi revelada, depois ela é apologética. Aí só depois que isso teria surgido a literatura católica em si. Seria isso, né? Perfeito. Eu acho que em todas as artes, né? A gente pode falar de uma pintura católica primitiva, mas era feita de modo a dar testemunho. Não era um pintor que ficava ali durante anos, né? Bom, agora eu vou criar um quadro esteticamente maravilhoso dentro desses padrões. Não dava para fazer isso, né? Mas eu acho que um exemplo maravilhoso de entrada da, realmente da literatura imaginativa no cristianismo, e pouquíssimo falado, por isso que eu falei, poxa, as pessoas não falam sobre literatura católica, né? E é uma parte muito importante para a compreensão de como ocorreu todo esse processo, né? Ou seja, a partir da literatura católica a gente consegue compreender como, às vezes até de modo mais claro do que a partir da forma puramente histórica, né? Porque a gente está vendo pessoas que têm possibilidade de expressar certas coisas e não têm possibilidade de expressar outras, né? Então, acho que
acho que um exemplo muito interessante, né, nesses primórdios, por favor, é de realmente literatura imaginativa, literatura criativa católica. Um exemplo interessante está nos evangelhos apócrifos, né? Proto-evangelho de Tiago, né? E evangelho da infância de Tomé, né? Por quê? Porque acho que, como todo mundo sabe, a gente tem um lapso narrativo na história de Jesus Cristo, né? Então, a gente, nos evangelhos canônicos, sabe-se muito pouco da infância de Jesus, por exemplo, né? De adolescência, né? Então, realmente existe um silêncio de décadas, né? Até realmente, obrigado, a manifestação de Cristo, que é muito mais elaborada e muito mais tratada, né, nos evangelhos canônicos. E aqui a gente começa a ver traços, a perceber traços de criatividade. Os evangelhos são apócrifos, mas aqui a gente já pode deduzir, a partir desses lapsos narrativos da infância de Jesus, como os primeiros cristãos tiveram a necessidade de preencher esses lugares. Então é muito bonito, recomendo todos que leiam, procurem os apócrifos da infância de Jesus, né? Então, aqui já entra uma coisa imaginativa e muito bonita, porque, bom, Jesus já foi criança, então Jesus já brincou com outras crianças. E o que aparece nesses evangelhos? Quando ele estava brincando, ele estava fazendo, como toda criança na época, bonequinhos de barro e pássaros de barro. Mas nesses evangelhos, Jesus tinha o poder de fazer esses pássaros voarem, né? Então você já vê que é uma coisa imaginativa. Eu não duvido que possa ter sido verdade, não sei, quem sabe, né? Mas aqui a gente já vê traços de literatura, né? Ou seja, existia uma necessidade imaginativa de preencher essas lacunas. Como foi a infância de Jesus? Bom, provavelmente ele fazia bonequinhos de barro e ele tinha a capacidade de fazê-los voar, né? E essas ocorrências existem nesses evangelhos, né? E eles mostram uma expansão, né, daquilo que eu tratei como literatura revelada para agora uma literatura já imaginativa, criativa e eu diria maravilhosa, né? Obrigado. Então aqui a gente já saiu do plano revelado, né? Bom, se Jesus fazia bonequinho de barro e voava, não interessa tanto, interessa a história, interessa a literatura, né? Interessa que isso é uma coisa bela, criativa, né? E realmente maravilhosa, né? Dentro do imaginário. Aqui a gente já passa por uma literatura que já não é mais exatamente revelada, né? Porém, já é uma literatura que é uma extensão da revelação sagrada. A revelação já se deu, né? A revelação já aconteceu. Então agora a gente está trabalhando em cima dela, né? Uma coisa voltada para
para prodígios que talvez não tenham sido históricos e talvez sejam puramente literários. Aqui a gente entra no plano estritamente literário. Agora eu vou falar. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Agora, diga, meu cara. Só fazer um comentário, quando você comentou sobre o gênero epistolar dentro da Bíblia, né? É importante lembrar também que se você para pensar, metade da literatura do Ocidente é epístolas, né? Tipo, a cultura ocidental ela foi construída inteira em cima de troca de cartas, de bispos, de pensadores, né? Então, assim, é realmente algo muito próprio da cristandade também, né? Esse tipo de gênero. E isso aqui a gente entra também numa seara muito interessante, que é a. Eu acho que é uma sucessão de milagres, tá? Dentro do que a gente pode conceber como organização social, como forma de transmissão, como forma de preservação da literatura. Acho que ter conseguido preservar essas cartas, preservar toda essa história, é também um milagre. Isso ter chegado até nós, né? Porque não é o comum. Então são vidas inteiras, são de pessoas que a gente não tem um nome dedicadas a isso, né? São é, situações que a gente nem pode imaginar que pessoas passaram, às vezes, para preservar um conjunto de cartas e só assim eles chegaram, sabe? E eu acho que teve muito milagre aí também, porque não é normal. Né? Se a gente pegar, tem carta de escritor brasileiro aí que, do século passado que a gente não tem nem noção do que ele escreveu, porque já sumiu. E coisas com, às vezes, um milênio, né? Com 1000 anos chegam intactas. Né? Então, esse cuidado que a igreja teve de preservar as coisas, que é o mesmo cuidado que a gente está tendo nesse exato momento também de preservar, né? Nesse caso específico a literatura católica, é uma coisa recorrente, é uma marca da Igreja Católica. Né? Então, por isso eu falo de arqueologia. Né? Então, eu acho que é muito mais um momento de transmitir aquilo que a gente recebeu do que talvez produzir uma coisa nova. Né? Produzir coisa nova, já tem um monte de gente produzindo e não dá certo. Então, vamos transmitir aquilo que deu certo, né? Melhor assim, diga. O que você falou agora me deu um estalo de que faz todo sentido que isso seja muito próprio do catolicismo, né? Essa preservação histórica, não só histórica, mas tudo, mas é porque eu lembrei agora que o tripé fundador da Igreja Católica é a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. Então, a igreja, ela não tem sentido sem a tradição. E aqui não é nem entrando no sentido de tradição que a gente pensa hoje em dia. É a tradição daquilo que... do tripé mesmo da igreja. Então, na sua essência, a igreja depende dessa questão de manter a tradição. E talvez seja por isso também, lógico, além dos milagres, além da própria vontade divina, que a igreja permaneça até hoje. Porque qual é o problema justamente das sociedades, dos projetos, das empresas que ruem? É que elas não se mantêm firmes a uma tradição. O que a gente vê o mundo? O mundo é um monte de revoluções, é um monte de mudança em que uma coisa vai se sucedendo à outra. Enquanto a igreja, ela talvez ela só permaneça de pé por conta da tradição. E na questão da escrita, tem muito esse trabalho, por exemplo, dos copistas, né? Que para mim também me parece muito um milagre, que por mais que a gente saiba que existam copistas, tipo, a gente sabe também da dificuldade de que era eles escreverem essas coisas, né? Transcreverem, a dificuldade de armazenar essas coisas, e eles transcreveram com uma fidelidade muito grande. Então, sim, existiu o trabalho dos copistas, mas tipo, foi um trabalho monumental que eles fizeram. E que nem você falou, por milênios, né, que se manteve. Isso aí não pode ser ignorado e
como eu disse, foram vidas inteiras dedicadas a isso, anônimas, né? A gente não sabe quem fez isso, na maioria das vezes, mas a gente sabe que fizeram mosteiros inteiros dedicados a isso. é, Enfim, é realmente uma coisa muito impressionante de se pensar, né? E eu fico feliz de imaginar que aqui a gente também está fazendo parte disso, né? Sem nenhuma ajuda exterior, né? Como dá para fazer, e é assim que a igreja sobrevive. Se não for feito, aí, enfim. Mas sempre vai ser feito, isso que é o principal, né? Então agora a gente entra em Prudêncio. Aqui eu vou ler um trecho, tá? Prudêncio, Aurelius Prudentius Clemens, 348 depois de Cristo, Espanha, e 405 depois de Cristo, local incerto. Prudêncio recebeu formação clássica completa, como era próprio da elite romana, estudou gramática, retórica e direito, exerceu cargos administrativos importantes no Império, provavelmente funcionário imperial, alguma coisa relativa a direito, ou seja, ele estava plenamente inserido na cultura civil romana. Não há evidência clara de uma conversão dramática, como a gente tem em Santo Agostinho. Então, ou ele já cresceu numa família católica, ou foi uma conversão muito natural por influência de alguém. Não sei, a gente não sabe sobre isso, né? Mas não há evidência de uma espécie de ruptura com o paganismo, não tem isso na obra dele. E depois, ali, já na meia-idade, ele se retirou da vida administrativa para dedicar-se à poesia religiosa. E Prudêncio, porque eu vou falar desse nome Prudêncio, tão desconhecido? Porque ele é fundamental por duas coisas, tá? Primeiro, porque ele é o primeiro poeta cristão a fundir a poesia clássica latina, tá, com a teologia cristã. Então, Prudêncio tem essa importância altíssima, que é dominar a literatura clássica, a poesia clássica latina, Virgílio, Horácio, né, Ovídio, e a métrica clássica. No entanto, ele se utiliza dessas ferramentas para expressar a fé cristã. Tá? Então, essa é importância altíssima de Prudêncio, né? E agora, a segunda importância de Prudêncio é o modo como ele faz isso. Ele tem diversas obras, não dá para tratar Prudêncio, é um curso, mas a obra principal dele se chama Psicomáquia, tá? Ou seja, o combate da alma. O combate da alma contra... O combate entre os vícios e as virtudes, né? Combate... Não sou bom de grego, mas... Máquia e psico-alma, ou seja, a alma em combate, né? E como ele retrata esse combate? E aí entra a importância de Prudêncio dentro da literatura católica, a partir da alegoria. Então, aqui a gente já vê como a coisa passou
ah, do puramente apologético, do puramente doutrinal, para uma posição que eu falei que era necessária para a produção de literatura. Ou seja, você tem um sujeito que trabalhou a sua vida inteira no Império Romano, um sujeito católico, fez as suas funções ali, ganhou o seu dinheiro, se aposentou, teve tempo livre para escrever poesia, e bastante poesia. Então essa é uma das condições essenciais para a arte, né? Então, dadas essas condições, a gente vê, ou seja, a gente vê a condição social e a gente vê o nascimento de uma coisa como a alegoria, né? O cristão lá que ia ser comido pelos leões, a última coisa que ele ia pensar é em fazer alegoria, né? E como que Prudêncio fez isso, né? Ele transforma a alegoria em drama espiritual. Ou seja, fé, castidade, ira, soberba se transformam em personagens alegóricos que combatem entre si, né? Psicomáquia, o combate interno da alma. Então, você tem personagens, né, que combatem entre si e, alegoricamente, eles são o combate interno da alma humana. Então, aqui a gente já vê como que é muito sofisticada já essa criação literária, né? Que vai, obviamente, repercutir em toda a Idade Média, principalmente na poesia, né, que vai dar em Dante, e na iconografia. Porque um dos jeitos, uma das formas, né, de apresentar, isso a gente pode ver nos vitrais das catedrais, nas pinturas medievais, de apresentar a fé é a partir de alegorias, né? Então, Prudêncio inaugura isso, e isso vai se espalhar como uma forma tradicional de expressão da fé católica. Então, aqui eu vou dar dois exemplos exemplos práticos de como Prudêncio faz isso, tá? Eu vou ler aqui. Um exemplo clássico dessa dramatização encontra-se na cena de Psicomáquia, em que a fé enfrenta a idolatria. Prudêncio descreve o combate como se fosse um episódio épico, com gestos, armas, violência física. Porém, o conflito é inteiramente espiritual. A idolatria é apresentada como uma figura armada, altiva, quase heróica, enquanto a fé, movida por convicção interior, derruba a adversária e a esmaga no chão. O poeta utiliza a técnica da épica latina, ou seja, a descrição vívida da luta, né, como em Virgílio, a tensão narrativa, o vocabulário marcial, ou seja, o vocabulário da guerra, né, para representar esse combate cristão. E aqui ele já coloca o heroísmo, né, e a questão militar dentro do plano espiritual. Ou seja, as metáforas, as imagens, a forma dele narrar é épica, né? Então, é como se a nossa alma estivesse travando um combate épico, sempre, a todo momento. Isso é uma coisa muito nova, né? Muito, aí sim, muito artística, né? Outro exemplo é o combate entre a castidade e a luxúria. Prudêncio descreve a luxúria como uma figura sedutora, ornamentada, cercada de adornos, perfumes, que avançava com arrogância, né, que
se movia com muita arrogância, muita exposição. E a castidade sóbria, firme, disciplinada, pura. E, obviamente, o embate culmina com a derrota violenta da luxúria, né? Mais uma vez, ele se utiliza da linguagem épica, né? E de uma linguagem muito corporal, de uma representação realmente alegórica, né? Você vê as imagens a partir da descrição de Prudêncio para narrar algo que ocorre interiormente, né? Que é a desordem interna, né? Dos desejos e a tentativa constante de domar esses desejos. Portanto, ele consegue meios literários, nesse caso alegóricos, para narrar dilemas internos, né? Ele se utiliza de ferramentas da poesia clássica para adapta essas ferramentas retóricas e poéticas para alegorizar problemas internos, batalhas internas, né? Aqui a gente já está falando realmente de alta literatura. Porém, o Prudêncio ainda não trata exatamente da interioridade, né? Ele alegoriza isso. Mas a gente percebe que já é uma alegoria voltada para a interioridade, né? E eu acho que nesse ponto da aula, e a gente já vai se encaminhando para o final, que é Santo Agostinho, eu acho que nesse momento a gente pode já perceber um caminho muito claro, que é o seguinte: é um direcionamento da literatura católica para o interior, tá? Ou seja, a gente teve uma revelação, né? Que eu não diria nem que é interior ou exterior, é uma revelação. Mas, se a gente pegar o primeiro exemplo que eu dei aqui, que é o exemplo da infância de Jesus, é uma literatura criativa, mas é plenamente exterior, né? A pessoa está inventando ou narrando uma coisa imaginativa, um fato exterior. Aconteceu, não aconteceu, a gente nunca vai saber, é exterior. Prudêncio, ele já começa a lidar com o interior. Ele está narrando formas alegóricas exteriores que representam uma batalha interior. Já é uma coisa muito mais interiorizada do que a infância de Jesus, né? Que é uma narrativa interna. Agora a gente vai ver como Santo Agostinho interioriza plenamente o cristianismo. Ou seja, não que ele não fosse, o cristianismo, a minha expressão acho que foi errada. Ele é interiorizado desde o começo, mas como ele transforma isso em expressão literária nas confissões, que é a grande realização literária desse início do cristianismo. Não diminuindo Prudêncio, né? Mas Santo Agostinho realmente é... Eu vou colocar aqui algumas questões que não são colocadas normalmente, mas que eu acho que dão a medida correta de quão importante foi Santo Agostinho, e uma questão com a qual eu me debato, assim, com a qual eu vou me debater para o resto da vida. Será que os antigos tinham interioridade da mesma forma que os cristãos têm? Será que não foi... Será que a revelação cristã, será que Jesus Cristo, além de tudo, não trouxe a possibilidade humana de olhar para dentro, né?
da confissão real, eu vou dizer mais, da plena percepção de si. Eu não estou falando que os antigos não tinham percepção de si, né? Mas a plena percepção de si a ponto de você poder depois dar o testemunho a Deus. Isso é uma coisa muito profunda, entendeu? Porque se isso não existisse com o cristianismo talvez fosse vão, né? Então, a importância de Santo Agostinho, eu acho que ela se baseia muito nesse corte, né? Que existe entre a percepção interna do eu cristão e a ausência dessa profundidade antes do cristianismo. Isso, ter a medida disso é realmente ter a medida da importância da profundidade mesmo, né? E da importância da revelação cristã para o ser humano como um todo, né? Tem mais café? Então vamos mais um pouquinho. Eu adoro café, então vamos lá. Oi? Tá perfeito, tá ótimo. Tá, obrigado. Então, Santo Agostinho nasceu em 13 de novembro, escorpiano, de 354, em Tagaste, no norte da África romana. Filho de Mônica, Santa Mônica, de patrício pagão, recebeu sólida formação retórica e buscou desde cedo ascensão intelectual e social. Viveu juventude inquieta, marcada por ambições acadêmicas e por longa adesão ao maniqueísmo, antes de se aproximar do ceticismo e finalmente se converter ao catolicismo. Sua conversão ocorreu em 386 d.C., óbvio, em Milão, após intenso conflito interior narrado nas Confissões. Santo Agostinho foi batizado por outro santo, Santo Ambrósio, em 387, retornou à África, onde fundou uma comunidade monástica e posteriormente se tornou bispo de Hipona. Se eu não me engano, Santo Agostinho se tornou bispo por aclamação, né, do povo, algo que eu gostaria que voltasse. Eu sou a favor da aclamação dos bispos. Diga, meu caro. Eu ia dizer que eu não sei se Santo Agostinho foi por aclamação do povo, mas Santo Ambrósio com certeza foi, que foi quem batizou ele. Talvez os dois tenham sido, né? Então tá ótimo, obrigado. Mas era algo comum quando os cristãos eles enxergavam grandes homens, né? De forçá-los a se tornarem bispos. Forçá-los, né? Exatamente. Exatamente. Então eu acho muito bonita essa questão da aclamação. E qual é a ruptura que a gente vê a partir do método de Santo Agostinho? Porque eu digo que é método por dois motivos. Porque o que ele expõe literariamente é o método confessional, ou seja, ele está olhando para si, ou seja, é uma introspecção espiritual sistemática que está relatada ali, tá, nas confissões. Tá? Então, isso já é diferente de tudo que já se viu na Antiguidade. Não existe isso na Antiguidade, né? E não é um mero relato de vida, né? Ou seja, ele não está relatando só a vida dele. Ele está relatando a vida dele, mas ele está relatando a vida dele a partir da ótica confessional, né? Ou seja,
ele está, a partir de um livro, expondo plenamente a sua alma a Deus. Então, de certo modo, não posso falar por Santo Agostinho, mas eu acho que ele também, sendo um retórico, sendo um escritor por natureza, talvez ele tenha pensado, bom, como é que eu vou contar tudo para Deus? Eu sou bom nisso, sou bom na literatura, então eu vou escrever as minhas confissões. Porque aí vai ficar registrado, né? E aqui eu consigo colocar tudo, né? Quando a gente vai confessar, o maior problema, será que eu falei tudo, né? O que está faltando? São problemas, né, que a gente sempre tem. E quando ele faz isso, ele inaugura um gênero literário, que é a autobiografia. A gente fala, mas então não existia autobiografia antes de Santo Agostinho? Desse jeito não. Vejam só, a gente tem milênios de literatura clássica e não tem um registro sequer de uma trajetória interior espiritual narrada. Começa em Santo Agostinho. Então aí vem a questão que eu coloquei. Será que não foi o cristianismo que trouxe isso? Isso não teria o mínimo, sabe? Eu não estou pedindo um texto igual às Confissões, grande. Estou falando, não tem um livro de 20 páginas assim, na Antiguidade. O que a gente tem na Antiguidade? Bom, memórias de imperadores feitos externos, né? Exteriores, conquistas, a imagem perante o império, né? Bom, alguma coisa mais interiorizada, Marco Aurélio, as meditações, mas não é confissão. São meditações filosóficas de cunho estoico, tá? Não tem confissão. Ele não está falando da alma dele, né? Bom, reflexões morais. A gente tem Sêneca, né? Está procurando na Antiguidade. Vai procurando. Você encontra em Platão? Eu não encontro. Em Aristóteles escreveu sobre tudo. Tudo que existe no mundo está ali em Aristóteles. Cadê reflexão interna, espiritual em Aristóteles? Não tem, né? Não tem. Então a grandeza de Santo Agostinho está nessa maravilha que é você transformar uma experiência essencialmente cristã, não só num livro, mas como num gênero, né? Que é a autobiografia, né? Então, por mais que assim, a autobiografia tenha sido praticada posteriormente por diversas pessoas, e até muitas delas não cristãs, de certo modo se tornou um gênero de olhar para si, seja com sinceridade, o que é a obrigação do católico, do cristão, seja sem sinceridade. Você vai ver a autobiografia de astros de Hollywood. Eles estão se glorificando, né? A pior autobiografia é de Rousseau, tá? Que são as Confissões também, né? Mas que é o contrário de Santo Agostinho. Por isso eu falei, não dá para fugir da literatura católica. Então, bom, o Rousseau foi escrever a autobiografia anticatólica dele? Foi, mas é anticatólica. Ele não saiu do catolicismo, ele simplesmente foi um polo oposto, né? Diga. Ele teve como o catolicismo justamente como referência, né? Enfim. Mas eu acho que uma forma boa de completar, que eu aprendi com você há anos atrás, é que a questão de Santo Agostinho é essa análise interna, mas diante da eternidade. É a própria alma e comparando os seus próprios.
colocando em xeque os seus atos, a sua vida diante do todo da eternidade, não vendo num sentido só temporal, momentâneo. E eu lembro que eu havia aprendido assim contigo, né? Porque não só é diferente de você fazer uma análise só moral, ele fazia uma análise espiritual e é uma confissão porque ele tinha em tudo tendo como em vista um referencial muito claro, que é justamente a teologia cristã, enquanto os outros tinham tipo uma moral meia boca ou uma teologia muito incompleta de alguma religião pagã, e sempre contraponto o que ele faz com a eternidade. E que por isso que teve essa profundidade toda. Perfeito. É essa investigação interna perante a eternidade, e eu vou adicionar mais uma coisa que eu acho interessante, porque aí a gente volta para a literatura. E perante todos os tempos futuros, todos os leitores futuros. Então, o Santo Agostinho fez uma coisa que a gente não faz, nem a gente é obrigado a fazer, que é escrever nossa vida para ser lida por todo mundo, pelo resto dos tempos. Ele tinha essa noção literária, ele sabia que isso ia acontecer, e ele fez, conscientemente. Então, um negócio de uma grandiosidade, assim, incalculável, né? Então, só para resumir aqui, e aí eu vou dar alguns exemplos, né, de como Santo Agostinho praticou isso. Mas resumindo tudo que a gente falou, em Santo Agostinho, o eu torna-se objeto de investigação. A escrita não é memorial neutro, mas é um exame espiritual profundo. Pela primeira vez na tradição ocidental, a interioridade é tematizada de modo sistemático e estruturado. E agora, para a gente entender, porque Santo Agostinho é Santo Agostinho, né? Realmente muito, às vezes foge um pouco como um ser humano pode chegar a uma coisa tão grandiosa. Eu que trabalho com literatura, eu vejo, sabe, a gente fala, o sujeito simplesmente escreveu as confissões dele, não é isso, tá? A coisa é muito mais sutil, ele teve que lidar com problemas filosóficos muito maiores do que a simples escrita de uma, digamos, autobiografia interior, né? Então, vou botar dois problemas essencialmente filosóficos com os quais ele teve que lidar e sem os quais seria impossível escrever as confissões. Primeiro, algo que parece realmente ausente na literatura clássica, na literatura antiga, que é o tempo psicológico, né? Quando a gente lê literatura clássica, de certo modo parece que é destituída de psicologia, né? Psicologia no sentido de realmente de interioridade, né? Psicologia no sentido etimológico, a ciência da alma, né? A gente, bom, eu vou falar um pouco sobre isso. Quando a gente vai ver a psicologia clássica, em Aristóteles, por exemplo, a gente vai ver um estudo das emoções, né? Bom, o que é a catarse, né? O que é, enfim, outras emoções. A gente vai ver estudos teóricos sobre a estrutura da alma em Platão e Aristóteles, mas a gente não vê isso se interiorizar. A gente não vê isso se tornar psicologia, né? Muito menos psicologia confessional, porque é uma coisa tão natural para a gente, né? Você, sei lá, se você se arrepende de alguma coisa, você faz uma análise interior mínima, falando no dia a dia, não estou falando nem de uma coisa extremamente profunda. Então, Santo Agostinho traz o tempo psicológico, né? E no final das confissões,
ele reflete sobre a natureza do tempo, distinguindo passado, presente e futuro como dimensões da alma. Então, o tempo ele não é mais aquela coisa cronológica da antiguidade clássica, né? O tempo é cronológica externa, histórica, né? O tempo passa a ser o tempo da experiência interior. E um exemplo, né, disso se encontra no livro 11 das Confissões, em que Santo Agostinho se pergunta o que é, pois, o tempo, né? E ele responde o seguinte: o tempo é a distinção, né, do passado como aquilo que subsiste na memória, né? O presente como uma atenção profunda da alma, e o futuro como uma expectativa de salvação. Isso é completamente diferente do tempo histórico antigo, né? Ele está falando do tempo como o tempo interior da consciência, como o tempo da alma, né? E isso é realmente um ponto de investigação filosófica muito, muito profundo, né? Como a alma vive no tempo, né? Eu me lembrei de uma coisa, não tem nada a ver com isso, mas não sei se Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino disse que a alma é um número em movimento. Não sei porque eu lembrei disso, mas eu achei interessante. Para chegar a isso, tem que ter uma profundidade filosófica muito grande. E além do tempo, como a gente está falando de tempo interior, obviamente essa investigação passa pela investigação da memória como estrutura narrativa. Ou seja, se a gente não foi dotado de memória por Deus, se a nossa memória não é capaz de resgatar fatos reais, a confissão é impossível. Então, necessariamente, a investigação de Santo Agostinho e a investigação confessional, ela passa por uma mudança da visão da memória como algo puramente capaz de recordar eventos, mas como algo capaz de penetrar profundamente na própria consciência, né? E aí você vai ver as concepções de memória pós-modernas. O ser humano é incapaz de refazer o seu próprio passado, a vida é um fragmento. Bom, tudo bem, só que se a vida é um fragmento para você, você é incapaz de ter consciência e de ter a mínima unidade perante Deus. É isso que você quer escolher, né? Não é a escolha de Santo Agostinho, né? Portanto, uma imagem, né, muito bonita é a da memória como um palácio interior, a da memória como uma coisa que deve ser guardada, organizada, né? Cada coisa no seu devido lugar, né? Onde as imagens, os afetos, os locais, as pessoas têm o seu próprio lugar organizado, né? Aqui ele já fala de organização da alma, né?
E a gente pode ver como ele já se utiliza da alegoria, né? A alma como palácio interior. Por quê? Porque aqui a gente vê que a alma organizada, que só a alma organizada possibilita uma avaliação interna. Se a alma não for esse palácio interior organizado, como que a gente vai fazer essa jornada, né? Então, é mais um problema muito crucial sobre o qual Santo Agostinho se debate, né? E assim, uma das passagens mais interessantes, a minha preferida das confissões é o êxtase de hóstia, né? Por quê? Porque ele, narrativamente, é uma passagem exterior. Literariamente é exterior. Mas isso exemplifica perfeitamente como ele consegue, genialmente, fazer de uma cena exterior a representação perfeita de uma experiência interior. Então vou ler aqui sobre o êxtase de hóstia, né, que é narrado no livro 9 das Confissões. Então, é no livro 9 que Agostinho descreve o momento em que, conversando com sua mãe, Mônica, Santa Mônica, apoiados numa janela que dava para o jardim da casa na qual estavam hospedados, ambos elevam o pensamento acima das realidades sensíveis e contemplam, por um breve instante, a eternidade divina. A cena é exteriormente simples. 2 personagens, um diálogo, um espaço doméstico. Mas o que se descreve é uma ascensão interior da alma. O tempo parece suspender-se e a experiência espiritual é narrada como um movimento da consciência que ultrapassa o mundo visível. É um exemplo claro de como Santo Agostinho transforma um episódio biográfico e exterior em experiência interior articulada literariamente, fundindo memória, tempo, contemplação, reflexão metafísica numa mesma estrutura narrativa de forma extremamente simples, né? Eu acho que o êxtase de hóstia é um momento assim de grandiosidade da literatura ocidental, quase inigualável. Porque é uma coisa tão simples, mas que revela uma interioridade absurda, né? E eu recomendo que vocês leiam, porque por mais que eu fale, é uma passagem breve, sabe? É uma coisa simples de ler, né? Então, peguem as confissões e leiam o êxtase de hóstia. Conclusão. Nós fizemos, nessa primeira conferência, um percurso que passa da narrativa sagrada, ou seja, da narrativa revelada, à narrativa da alma, né? Que passa de um momento de revelação por um momento de estabelecimento da religião, até um momento em que a literatura, depois de ter cumprido essas funções apologéticas e dogmáticas básicas, e depois dos cristãos terem se estabelecido como religião, né? Depois disso eles puderam criar a literatura, né? Então, acho que essa narrativa desse primeiro momento, desses
dessas 3 conferências, ela demonstra isso muito bem. Ela tem uma coerência interna que mostra também a coerência interna da história do nascimento do catolicismo, né, do nascimento do cristianismo. Eu acho que a literatura é um lugar muito privilegiado para a gente ver isso e para a gente também conseguir estudar isso um pouco fora da história da igreja, né? Porque às vezes por imagens, né, por metáforas e pelas próprias possibilidades de expressão, talvez a gente consiga ter imaginariamente uma visão melhor, né, de como as coisas aconteceram. Então, o eixo da aula é justamente o deslocamento, né, daquele primeiro momento, né, de revelação de um drama histórico da salvação para o drama interior da conversão. Não que um anule o outro, tá? O drama interior da conversão já estava presente no início do cristianismo, sem dúvida, mas ele não estava escrito, né? Ele não tinha meios de escrevê-lo, né? Então a gente chega nisso só em Santo Agostinho. E, finalmente, como preâmbulo já da próxima aula, para que serve a compreensão desse primeiro momento? Para a gente entender como os gêneros bíblicos originais, ou seja, essa narrativa, essas narrativas, esses gêneros que formaram o imaginário ocidental, se juntam a partir de Prudêncio, por exemplo, a técnicas herdadas da literatura clássica, expandem as possibilidades expressivas, chegam até Agostinho e isso toma uma profundidade interior imensa e cria-se um gênero autobiográfico. E depois disso, né, como a gente vai ver no próximo encontro, nós podemos ter uma figura como Dante, que bebe de tudo isso e escreve outra narrativa, que é a narrativa da Divina Comédia, né? Mas sempre interiorizada, Prudêncio, alegórica, né? Prudêncio, né? Interiorizada, Agostinho, alegórica, Prudêncio, baseada nas escrituras, baseada nos gêneros que as escrituras permitiam e ainda trazendo a língua italiana como grande veículo de transmissão. Mas isso é tema para a próxima aula. Alguma pergunta? A primeira mais básica, só porque eu me perdi quando eu estava anotando, você falou lá no início dos gêneros que tem na Sagrada Escritura. Eu só queria revisar se eu anotei todos, pelo menos que você citou. Você falou do épico com o Pentateuco e o Êxodo especialmente, o profético, o apocalíptico, que seria o profético elevado à 10ª potência, o próprio gênero profético, que são os livros dos profetas, o poético com os salmos, o sapiencial, que são os livros sapienciais mesmos, e o gênero narrativo dos evangelhos, que também seria histórico, e o epistolar. Seriam todos esses? Faltou algum? Sim, mas tem muito mais. Sim, mas... Então, eu vou dar a referência, tá? Seguinte, Leland Hyken, depois eu te passo o nome. Se escreve Lelandryken. A Complete Handbook of Literary Forms in the Bible, de 1987. Me pede no WhatsApp que eu passo.
Tá bom. Obrigada. Então, é um mapeamento de todas as formas literárias existentes na Bíblia. Nossa, O que eu falei, assim, não é nem o começo. é só um resumão. Então, esse autor, ele realmente fez o que eu, dentro dessa minha pesquisa, o que eu considero o melhor livro sobre a questão das formas literárias na Bíblia. Então, acho que melhor que isso é difícil. É de qual época esse livro? 87. Ah, é recente. Recente. Bíblia. Tá. A outra pergunta é mais simples também. Que é, você falou que Prudêncio tem muitas obras, mas você não citou nenhuma delas. Tipo, qual seria, tipo, a principal, as principais obras mais De conhecidas? cabeça, não sei, não sei. A Não, tudo bem. principal é Psicomáquina, a Batalha da Alma. Mas ele tem, se eu não me engano, registradas, assim, pelo menos umas 10 obras. Mas eu realmente, eu acho que a maioria de poesia, se não todas, né? Mas eu não lembro os temas. Eu estava vendo isso até esses dias. Eu fiquei de colocar nessa aula, mas pelo menos a lista. Normalmente eu trago a lista, mas não trouxe. Peço desculpas. Não, tudo bem. Eu nunca tinha ouvido falar de Prudêncio, você ouviu? Já. É, a outra coisa que você falou. Não, tem uma coisa que me surgiu durante a sua aula. Em parte, eu estava até comentando com o Eduardo antes de começar a aula, mas assim, eu vejo no catolicismo, eu percebo, né, ao longo do tempo, que, logicamente, o catolicismo ele não exclui nenhuma arte, na verdade, ele integra as artes e a eleva, e ele a torna uma coisa muito própria. De modo que começam a surgir tipos de artes tipicamente católico, que quase que não dá para aplicar em uma outra situação que não seja dentro do catolicismo. Ele de fato se apropria e eleva a uma questão espiritual mais sublime. Aí eu consigo ver isso, que nem eu citei durante a aula também na arquitetura. Seria o gótico, mais propriamente. Lógico que todas as outras formas artísticas também são válidas, mas você tem como referencial, pelo menos até o ponto atual do mundo, do gótico como arquitetura católica. Até porque faz muito sentido pelo fato de que ela surgiu provavelmente nas igrejas e depois que foi aplicada em outros locais, né? Em outros tipos de construção. Mas o gótico ele surgiu para se construir igreja e depois se tornou outra coisa. Então eu vejo na arquitetura claramente, ao meu ver, o gótico como uma referência. Na pintura, eu vejo mais a iconografia. Ela é muito propriamente e tipicamente católica. Enfim, por toda a sua simbologia, por toda a forma como ela é feita. Na música, eu vejo a questão do gregoriano, né? Que é a elevação máxima da voz como instrumento, de modo que, tipo, você, justamente pela voz ser o instrumento mais perfeito, você suprime cada vez mais todo tipo de instrumento e torna a voz o único instrumento. Mas na literatura, eu pelo menos acho agora que eu pensava erroneamente, justamente nas Sagradas Escrituras como o principal exemplo. Só que, tipo, eu vi que era uma burrice enorme com essa aula, porque a litera... todas as outras artes que eu citei, com as correntes que eu consideraria tipo, as mais propriamente católicas, foram inventadas por pessoas. Tem que ser uma criação humana. E não Isso. faz sentido nenhum, assim, a princípio, considerar agora, ao meu ver, concluindo essa aula, a Sagrada Escritura como o ápice da literatura católica, justamente porque foi a primeira coisa que você falou na aula, ela é revelada, ela não é Revelado. criada. Considerando essa asneira que eu pensava e eu percebi agora que eu estava pensando errado, você conseguiu descobrir ou chegou a alguma conclusão de qual seria um tipo de literatura propriamente católica? Eu sei que estando na primeira aula, talvez isso fosse algo de ser falado na última, né? Que tem mais 2 milênios de história aí, mas tipo, na literatura você consegue enxergar algo do tipo? Então, acho que a resposta pode ocorrer de duas formas. Primeiro, eu recomendo um livro que eu acho que é de Panofsky, Erwin Panofsky. Eu acho que é dele, que ele faz uma correlação entre a Divina Comédia e a arquitetura medieval, né? E as catedrais, né? Então, tem como conferir aí pra gente?
Não, é Panofsky. 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 Ele tem um livro sobre isso. Ah, tem vários livros aqui. Ai, meu Deus. Então, acho que dentro dessa comparação, ele faz realmente um paralelo entre a estrutura da Divina Comédia e uma catedral gótica, né? E, e isso, e pensamento escolástico. Então, Arquitetura gótica e pensamento escolar. isso, arquitetura gótica e pensamento escolástico. E a outra resposta, você perguntou se haveria um gênero propriamente católico. É isso? Uma expressão literária propriamente católica. Eu acho que, pelo menos essa é a resposta que eu vejo como mais plausível. Eu acho que o catolicismo, como expressão universal, ele acabou se adaptando a todos os gêneros, né? Então, a gente, a gente tem Prudêncio, que é um sujeito que adaptou a poesia clássica ao catolicismo. A gente tem Agostinho, que criou a autobiografia. A gente vai ter Dante, que já não escreveu mais em latim, quer dizer, ele escreveu obras em latim, mas ele resolveu escrever a Divina Comédia em italiano, né? Depois, aí eu vou passar um pouco mais. A gente não pode dizer que o romance católico é inferior. Não. O romance católico, ele representa legitimamente a fé católica, tanto quanto Prudêncio, como Agostinho, como Dante. Então, eu acho que a capacidade do catolicismo, na literatura, a grande capacidade é conseguir se adaptar legitimamente a cada gênero literário para apresentar de acordo com aquele tempo e com aquela forma, sem perder a sua essência, né, as verdades da fé. Então, eu acho que a gente vê isso até hoje, por exemplo, no Bruno Tolentino, né? Ele estava fazendo poesia ali, estava fazendo soneto, né? Pô, o Bruno Tolentino, ele foi em Santo Irineu de Leão. A metafísica da história de Santo Irineu de Leão está em Bruno Tolentino, né? Ele foi Pseudo-Dionísio, que chega até Garrigou-Lagrange, que é as três idades da alma, passando por São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? Ele foi em termos como parousia, né? Paronta, presença, né? Presença de Cristo, termos como epifania, né? O arrebatamento, né? Isso tudo está em português e sonetos brasileiros. Então, sabe, e também está em Dionísio, né? Areopagita. Então, acho que a grande característica da literatura católica é esse poder de adaptação, né? De gêneros à verdade da fé, sem corromper, né? A gente vai ver no romance católico, por exemplo, uma espécie de adaptação de Santo Agostinho, o romance psicológico, né? O romance é perfeito para você entender a psicologia, por exemplo, de um padre, o Bernanos, o diário de um pároco de aldeia, né? Então, a gente vê ali que é perfeito para compreender a psicologia de alguém, né? Então, sempre deu para adaptar, né? Acho que mais facilmente do que a arquitetura. Então, você não vê como se existisse um gênero, um tipo de literatura propriamente católico, mas existem as obras
que são a principal referência dentro de cada gênero, no sentido católico. É isso que você vê, né? Tipo, dentro de cada gênero literário existe um expoente principal, mas não algo que seja mais um gênero mais católico do que os outros. Eu acho que a gente entra numa questão formal, né? Que é muito diferente da arquitetura, que é a seguinte: você vai construir. Claro que hoje eu defendo que todo arquiteto construa catedrais, né? Mas dentro da literatura eu acho que isso é mais. É diferente. Por exemplo, é uma questão formal, né? Eu lidei muito com isso no Bruno Tolentino. Você tem um problema, tá? Um problema. O que eu quero expressar, tá? Como o Bruno Tolentino diz o seguinte: a questão filosófica deve vir primeiro. Tá? Ele tira de C.S. Lewis. Eu acho essa frase muito importante. A questão filosófica deve vir primeiro. Então, primeiro você se coloca a questão. Depois você vê em qual vaso essa questão cabe. No caso dele foi o soneto, né? Então, eu acho que dentro da literatura, isso é uma coisa, eu não posso responder por todas as artes, né? Mas dentro da literatura, eu vejo isso na história literária. Claro que nem todo autor é um gênio do tamanho de Agostinho, a ponto de criar um gênero. Mas todos eles se debatem. Bom, eu tenho isso aqui para expressar. Qual é o melhor gênero para fazer isso, né? Qual a melhor forma de expressar isso? E principalmente, como que eu consigo expressar isso para o meu tempo sem trair a fé? E que as pessoas consigam ler, né? Então, acho que é mais nesse sentido. A Jaqueline perguntou assim, ó. Na arte do período helenístico, há uma grande expressão de emoções, diferente do clássico. Como que ficaria esse período helenístico, né? No que você falou que os antigos não tinham essa representação mais psicológica. E aí ela se refere a essa representação Isso é do simples, né? interior, né? Você vê, por exemplo, Aristóteles tem uma classificação muito exata das emoções. Primeiro, fazer propaganda, né? Eu escrevi um livro sobre isso com o professor Helmut, chama Crenças Psicológicas na Antiguidade Clássica. Então, eu pude bem observar como Aristóteles tem, por exemplo, uma análise muito interessante das emoções, mas como categorias, né? Não como uma análise sistemática e confessional da interioridade, como Santo Agostinho faz. Então, eu acho que no período helenístico se aplica a mesma coisa, é exterior ainda. Perto da profundidade trazida por Santo Agostinho e trazida e registrada, né, nas confissões, perto disso é exterior. Você pode até ter traços, obviamente, de uma interioridade ou outra, mas realmente não toca a completude que Santo Agostinho traz, né? Completude necessária, seja por causa das questões do tempo interior, da memória, completude necessária para você apresentar a unidade da alma perante Deus. Então você pode até ter um tratamento muito sofisticado das emoções, né, e de certos aspectos psicológicos, mas essa unidade trazida pelo cristianismo você não tem.